Depois de tudo o que aconteceu, preciso desabafar. Me mudei para uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, há alguns meses, com minha filha de 8 anos. Sou professora e consegui uma transferência boa para cá. Encontrei uma casa com preço bem abaixo do mercado, o que agora faz todo sentido. Era uma casa antiga, mas bonita. Tinha um quintal grande para os fundos e um jardim na frente. Os vizinhos eram todos muito receptivos e simpáticos, típico do interior de Minas. Logo nos primeiros dias, Dona Cecília, minha vizinha da direita, me indicou uma faxineira que, segundo ela, era de confiança e muito caprichosa. Dona Maria, a faxineira, começou a trabalhar para mim já na primeira semana. Era uma senhora bem velhinha, devia ter uns 75 anos, baixinha e sempre usando um lenço na cabeça. O que me chamava a atenção era que ela vivia rezando enquanto limpava a casa. Ela carregava sempre uma sacola de feira antiga, dessas de plástico trançado, cheia de vidrinhos com ervas e um pacote de sal grosso. No começo achei meio estranho, mas ela explicava que era costume antigo limpar a casa não só da sujeira, mas também das energias ruins. Ela jogava sal grosso nos cantos dos cômodos e murmurava orações enquanto varria. Como a casa ficava sempre um brinco e minha filha tinha se apegado muito a ela, acabei me acostumando com aquele jeito peculiar dela trabalhar. Tudo seguia tranquilo até a semana passada, quando Dona Maria não apareceu no dia combinado. Fiquei preocupada, porque ela nunca tinha faltado antes. Por volta das 10 da manhã, tocaram a campainha. Era uma moça jovem, devia ter uns 25 anos, que se apresentou como neta de Dona Maria. Ela disse que a avó não estava se sentindo bem e tinha pedido para ela vir fazer a faxina no lugar. Achei normal e deixei ela entrar. A moça era eficiente, mas diferente da avó, trabalhava em silêncio, sem rezas nem rituais com sal grosso. Enquanto ela limpava, começamos a conversar e ela me contou que tinha crescido naquele bairro, conhecia bem a região. Foi durante essa conversa que meu mundo virou de cabeça para baixo. Em um momento, comentei que sua avó era muito religiosa e perguntei se ela estava doente mesmo. A moça parou de limpar, me olhou com uma expressão confusa e disse: "Minha avó." Mas minha avó faleceu faz 5 anos. Senti um frio na espinha e achei que tinha entendido errado. Mostrei uma foto que tinha tirado com Dona Maria no aniversário da minha filha, 1 mês atrás. A neta ficou pálida. Ela reconheceu a senhora da foto imediatamente. Era mesmo sua avó, exatamente como ela se lembrava. Até o lenço na cabeça era o mesmo que tinham enterrado com ela. Naquele momento, minha ficha ainda não tinha caído completamente. A neta de Dona Maria, ainda tremendo, começou a me contar a história da casa. Segundo ela, a antiga moradora era conhecida no bairro por práticas de magia negra. As pessoas diziam que ela fazia trabalhos pesados e muita gente da cidade a procurava escondido. Quando ela morreu, de forma misteriosa, ninguém quis comprar a casa. Ficou fechada por 2 anos e mesmo depois que começaram as reformas, os pedreiros relatavam coisas estranhas. Alguns se recusavam a trabalhar sozinhos, diziam sentir presenças, ouvir vozes, e suas ferramentas sumiam e apareciam em outros lugares. Enquanto ela falava, comecei a ligar os pontos. As rezas de Dona Maria, o sal grosso nos cantos, as ervas. Ela não estava só limpando a casa, estava nos protegendo. A neta confirmou. Sua avó em vida era conhecida como benzedeira e sempre dizia que tinha o dom de ver e limpar energias ruins. Aparentemente, mesmo depois de morta, ela continuava seu trabalho. Mas agora que eu sabia a verdade, seria impossível continuar fingindo que tudo era normal. A moça foi embora prometendo voltar no dia seguinte, mas nunca mais apareceu. E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras.
Na mesma noite, depois que a neta de Dona Maria foi embora, começaram os barulhos. Primeiro eram sons sutis, como se alguém estivesse arrastando móveis no andar de cima. Mas minha casa nem tinha segundo andar. Minha filha acordou chorando, dizendo que tinha alguém no quarto dela. Mas quando fui verificar, só encontrei um cheiro forte de enxofre. O mais perturbador era que os sais grossos que Dona Maria tinha deixado nos cantos dos cômodos começaram a ficar pretos, como se estivessem queimados. Tentei limpar, mas no dia seguinte apareciam novamente na mesma condição. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Comecei a acordar com arranhões nos braços, como se tivesse me machucado durante o sono. Minha filha se recusava a dormir sozinha. Dizia que via uma mulher de preto parada no canto do quarto. Os vizinhos evitavam olhar para nossa casa, e quando tentei conversar com Dona Cecília sobre a faxineira, ela fechou a porta na minha cara. As plantas do jardim, que antes eram tão bonitas, começaram a morrer sem explicação. O pior era a sensação constante de estar sendo observada, principalmente quando estava sozinha. Era como se a casa inteira tivesse mudado, como se agora ela mostrasse sua verdadeira natureza. Não aguentamos ficar nem mais uma semana naquela casa. Na última noite, todas as portas dos armários se abriram sozinhas e uma força invisível jogou todos os pratos no chão. Peguei minha filha, algumas roupas e fomos dormir na casa da minha irmã em outra cidade. Quando voltei dias depois para buscar o resto das nossas coisas, encontrei a casa completamente diferente. Tinha um cheiro forte de podridão. As paredes estavam mofadas, como se a casa estivesse abandonada há anos. E encontrei marcas estranhas riscadas no chão. Pareciam símbolos que eu nunca tinha visto antes. Deixei tudo para trás e desisti do contrato de aluguel. Hoje moro em outro bairro e sempre que passo perto daquela rua, vejo Dona Maria na calçada da casa. Ela está lá, com seu lenço na cabeça e sua sacola de feira, como se estivesse esperando o próximo morador para proteger. Mas só eu consigo vê-la. As pessoas do bairro dizem que a casa está vazia há meses e ninguém fica lá por muito tempo. Nunca imaginei que estaria aqui contando isso, mas depois de 3 meses, morando neste sobrado em Perdizes, São Paulo, preciso compartilhar o que está acontecendo, porque não aguento mais guardar isso sozinha. Eu e meu marido compramos esta casa em janeiro, após muita procura por um lugar que coubesse no nosso orçamento. O sobrado é geminado, bem comum aqui em São Paulo, daqueles que divide parede com a casa vizinha. No começo, achamos o preço ótimo para o tamanho e localização, ainda mais considerando que São Paulo está super valorizada. O corretor até comentou que precisaríamos fazer algumas reformas básicas, mas nada que não pudéssemos resolver aos poucos. As primeiras semanas foram tranquilas, ocupadas com a mudança e organização da casa. Logo de cara, notamos que dava para ouvir bastante a movimentação da casa ao lado através da parede do nosso quarto, que é conjugada com a casa vizinha. No início, isso não nos incomodou tanto. Afinal, é super comum em casas geminadas ouvir um pouco da rotina dos vizinhos. Dava para perceber que era uma família, provavelmente com crianças, pois sempre tinha barulho de televisão ligada em desenho animado pela manhã, risadas durante o almoço e, às vezes, umas conversas mais altas no fim da tarde. Como também somos uma família barulhenta, não demos muita importância. Foi na 3ª semana que algo começou a me incomodar. Tinha acabado de chegar do trabalho e estava sozinha em casa. Meu marido estava viajando a trabalho, quando ouvi uma discussão muito alta, vindo da casa ao lado. No começo, tentei não prestar atenção. Afinal, não queria me meter em briga de vizinho. Mas os gritos foram ficando cada vez mais altos. Era uma voz feminina e uma masculina discutindo sobre dinheiro, pelo que pude entender. Em determinado momento, ouvi um barulho forte de algo quebrando
e depois um silêncio total. Fiquei muito assustada e cheguei a pensar em chamar a polícia. Mas alguns minutos depois, voltei a ouvir a TV ligada normalmente, então imaginei que a briga tinha acabado. No dia seguinte, preocupada com a situação, resolvi ir até a casa ao lado para me apresentar aos vizinhos e, de alguma forma, verificar se estava tudo bem.